Então, para a gente replicar, entender o cálculo do FRC, né, partindo dos DDIs, né, nós precisamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos lá buscar os DDIs. Né? Aqui eu já busquei, né, dois deles, né, os que a gente vai usar para calcular. Né, que é o do Z23 e o do F24. Agora, aonde que eu peguei esses caras aqui? Né? Você vai lá na B3. Então, cadê aqui os ajustes do pregão? Aqui, por acaso, já estamos aqui. Estou aqui no dia 23, ok? 23 do 11, vulgo ontem. Ok, daí vamos a procurar os DDIs. Se é que eu não passei, acredito que não. Ah, ele aqui, ó. Então, ó, busquei esses dois caras aqui, né? Busquei o Z23, né? Aqui, ó, 100, 1021 e o outro aqui, F24, 29448. Putz, mas 100 mil está acima de 100, né? Então, isso quer dizer que a taxa aqui ela está negativa, né? Mas é comum, é bem comum aqui no caso dos DDIs, né? E até no FRC, né? Ou melhor, no cupom limpo. Então, vamos lá. Então, peguei aqueles dois caras lá, trouxe aqui para o Excel, né? Aqui, ó, esse cara aqui no Z23, ele vence no dia 1º do 12 e o F24 ele vence aqui no dia 2 de janeiro de 2024. Né? Ok, então está aqui o PU dos dois. Então, como a gente sabe, né, como que funciona o FRC? Né? O FRC, né? Então vamos lá, o FRC, o que, que ele é? Né? Ele é, o próprio nome diz, é um FRA, né, de cupom. Isso aqui já fala exatamente o que ele é. Né? O FRC é o nome do instrumento, que significa o quê? Significa FRA de cupom. E o que, que é um FRA de cupom? O FRA, né, ele é uma metodologia utilizada para você sair, né, de uma taxa à vista, né, por uma taxa a termo. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a estrutura do DDI, como que a gente sabe? O que a gente vê? A gente vê aqui saindo de zero, né? Então a taxa do DDI, né? A taxa dele sai de zero e chega aqui em Z23, certo? Agora, isso é o DDI curto. O DDI longo vai sair de zero também, né? E vai chegar lá em F24. Agora, quando a gente está falando do FRA, né? No caso aqui do FRC, né? Para fazer o FRC, você precisa calcular um FRA. O que é calcular um FRA? É você utilizar essa ponta longa aqui do DDI, dividir pela essa ponta curta, para sair com esse pedacinho aqui. Então, o FRC, que é um FRA de cupom, é o quê? É o cálculo do FRA de cupom. Então, você pega através de quê? Através de dois DDIs. Pega o DDI ponta longa, divide pelo DDI da ponta curta, você sai o quê? Sai com essa exposição aqui, né? Essa taxa a termo, não é mais à vista, é a termo, de Z23 até F24, certo? Então, a ideia é essa aqui, né? É sair, então, de uma taxa à vista, dois caras com taxa à vista, que é o caso aqui do DDI, né? DDI, dois caras com taxa à vista, divide a ponta longa pela ponta curta, e você sai aqui com o FRA de cupom, vulgo FRC. Então, eu posso ter um FRA de DI futuro? Eu posso pegar um DI futuro longo aqui, dividir pelo DI futuro curto, então eu pego um DI futuro longo aqui, divido pelo DI futuro curto, e saio aqui, ó, com um FRA de DI futuro, né? De LIBOR, mesma coisa para LIBOR. Então é bem comum no mercado a gente ter isso aqui, né? É mais comum lá fora, na verdade, né? Não estamos aqui no Brasil. Mas então, vamos lá, seguindo. Então, como que eu fiz aqui, né? Fui lá, busquei o PU, né? Aqui o PU lá na B3, tudo tá azulzinho aqui, eu busquei na B3, né? Então, busquei o PU na B3, já temos aqui o vencimento do contrato. Quantos dias úteis, né, desse dia aqui, né, do vencimento do contrato, até o dia de ontem, 23 do 11. Então, tem 8 dias úteis, ou desculpa, 8 dias corridos, né, e dias úteis aqui nós temos quanto? Temos, né, a mesma coisa do dia do vencimento do contrato até o dia de ontem, né, a gente tem aí 6 dias úteis. Então, eu chego aqui numa taxa, né, eu calculei a taxa aqui, né? Então, PU dividido pela, então, 100 mil, né, dividido aqui pelo PU, você sai no fator, aí você só ajusta aqui para a quantidade de dias que você quer, né, que são 8 dias aqui. Porque lembra que o cupom sujo, né, o DDI também é conhecido como cupom sujo. Então, o cupom sujo aqui, ele tem, né, uma convenção de dias corridos 360 linear, né? Então, essa é a convenção dele. Aí eu cheguei aqui na taxa para esse cara aqui, para o dia para Z23, e eu cheguei na taxa aqui também, do DDI aqui para F24.
Então, um aqui deu 0,90, menos 0,97. A gente já sabia que esse cara era negativo por conta do PU dele aqui, acima de 100. Né? E esse outro aqui de 4,9870. Então, esses dois caras aqui, né, que são dois DDIs, são taxas à vista. Né? À vista por quê? Porque ela sai do zero. Né? Ela sai aqui de hoje, né, e vai até o futuro. Aqui, ó, hoje até o futuro. Se a gente for pensar no FRC, né, no frade cupom, como que ele sai? De onde sai a taxa dele? A taxa dele sai daqui, ó. Sai aqui do futuro, né, sai daqui de Z23 e vai até F24. Então vamos lá. Seguindo, aí eu busquei lá o FRC, só para a gente ver se a gente acertou. Então FRC, mesma coisa lá na B3, né, deu 6,48. Então se a gente for lá no FRC, então olha aqui opa, escapou, olha o FRC aqui. Né? Vamos lá ver de onde a gente pegou a taxa. Coloquei para ficar grande, agora fica sambando aqui. Ó, a taxa aqui, ó, 6,48 aqui para F24. Aí você fala, putz, mas está faltando o Z aqui, né? Por que não tem o Z23? E começa no F24. Porque a gente precisa lembrar o seguinte. Vamos lembrar aqui que quando a gente vai fazer o cálculo do FRC, né, que é aqui a ponta longa dividido pela ponta curta, a gente está abrindo mão de um vencimento de DDI, né, no caso de FRC, porque a gente usa dois DDIs para chegar num FRC. Então, esse DDI aqui curto, né, ele some na fórmula. Então, só vai sobrar então o FRC que começa aqui em F24, que sai de Z23 e vai até F24. Então, o FRC, como a gente já viu, ele começa aqui em Z23 e vai até F24. Ele é uma taxa a termo, né? É uma taxa a termo. Então, tá, como que eu chego nessa taxa aqui? Eu vim aqui, eu escondi umas informações aqui de vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Cálculo FRC, que é uma taxa a termo. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o fator do DDI. Então, eu peguei aqui o fator do DDI. Então, peguei a taxa aqui, dividi, né, 1 mais a taxa, dividido por 100, vezes, né, tudo linear aqui, né, lembrando, vezes dias corridos, né, 40 dias corridos, que é de hoje até o vencimento, para esse título aqui do F24, aí dividido por 360. Então aqui eu saio com o fator da ponta longa. Aí eu preciso achar o que? O fator da ponta curta. Então olha só, ele é menos de 1 aqui, né? Então quer dizer que a taxa é negativa, só lembrando aqui. Então como eu cheguei nesse cara aqui? Mesma coisa. Eu peguei a taxa aqui, né? Aí está menos 0,9781, né? A gente já sabia que a taxa é negativa, como eu tinha dito. Beleza, então é 1 mais 0,9781 dividido por 100 vezes o E3 aqui, que é os dias corridos, que divide por 360. Então tem o fator da ponta longa, fator da ponta curta, divido os dois aqui. Né? Então o que eu fiz aqui? Esse cara dividido por esse cara aqui, né? Menos 1, aí é só ajustar, né? É linear 360, dias corridos, né? Então só ajustar aqui para os dias corridos que a gente quer. Agora, o pulo do gato aqui é lembrar o seguinte, lembra que o FRC ele começa no futuro. Então ele vai aqui, ó, de Z23 a F24. Então ele não tem 40 dias, né? Ele tem o quê? Tem 32. Porque ele começa aqui e acaba aqui, né? Então quantos dias eu tenho? Quantos dias eu tenho desse cara até esse cara aqui? 32 dias. Então a gente ajusta ele para 32 dias aqui. Daí a gente sai com o FRC de 6,479707, os quebrados que dá aqui os 6,48 aqui, arredondando. Certo? Então, mais uma coisa. Onde você pode ver se você acertou? Ah, beleza, cheguei nesse valor aqui, mas onde que eu sei como que eu sei que eu acertei? Por exemplo, chegou aqui na taxa do DDI. Como eu sei que eu acertei esses dois caras aqui? Você vai lá na B3, para variar. Então, vamos lá na B3, você vem aqui ó, em taxas referenciais. Vai lá, opa, taxas. Ih, entrei em contrato de café aqui. Espera aí, esse negócio de dar zoom aqui não deu muito certo. Vou baixar aqui um pouco. Aqui, aí. Taxas referenciais B3. Beleza. Aí a gente vem aqui ó, em DI dólar. Então vamos lá. Quantos dias que a gente está lá? Né? Precisamos de quais são os dias que a gente está vendo lá. Então, o dia aqui são 8 dias corridos. Dá uma taxa aqui de menos 97,81. Então vamos lá. 8 dias corridos está aqui, ó. Menos 98, né? Que ele é redondo aqui. E qual que é o outro tênor lá, né? O outro vértice. Aqui, ó, dias corridos, 40 dias corridos, uma taxa de 4,9870.
Aí vamos lá. 40, tá lá embaixo aqui, 43 corridos, com uma taxa aqui de 4,99, porque ele faz o favor aqui de arredondar para a gente. Então aqui fica 4,99. Aí eu posso ver se eu acho essa taxa aqui do FRC naquele lugar que a gente está? Não, né? Porque se a gente for lá, falar, eu vou aqui, eu vou olhar a taxa do cupom limpo. Aí você vai lá, por exemplo, aqui, a taxa aqui do cupom limpo. Você vai olhar aqui, abriu. Quantos dias nós estamos lá? 40, 30 aí. Vamos lá, peraí que eu já perdi o dia aqui. Então, ó, 32 dias, né? 6,48. A gente vai lá onde nós estamos acostumados a ver. 33, nem tem 32 aqui, né? Já é um péssimo sinal para a gente. 32 dias não tem. E 40 dias. 40 dias aqui, ó. Se olhar 40 dias, 6,98. Então, por quê? Por que nada bate aqui? Porque essa curva que a B3 solta aqui, a curva de cupom limpo, não é uma curva de FRC. Agora complicou, né? Porque essa curva de cupom limpo aqui, ela é à vista, né? Ela começa no dia de hoje, ela não é uma curva a termo que começa no futuro. Então, essa curva aqui é uma curva à vista e o FRC, esse cara para variar tá sambando aqui, e o FRC é uma curva o quê? É uma curva a termo, são compostas por taxas a termo. Então, esses caras aqui são diferentes, né? Então, como que eu faço para chegar pelo menos nesse ponto aqui, ó, do 6,98? Bom, então vamos lá chegar nesse 6,98. Vamos voltar aqui para o Excel. Aí aqui eu fiz o favor aqui de esconder umas coisinhas aqui de vocês também. Aí, pronto. O que a gente vai usar aqui, né? A gente vai usar aqui, ó, o dólar futuro. A gente vai usar aqui o dólar futuro. Então aqui, ó, 4,2268, que é o dólar futuro aqui para Z23, certo? Z23, deixa eu ver se está certo. Z23 não, aqui a gente vai usar F24. F24. F24 que vence aqui, né? Não é essa data aqui, o F24 vai vencer aqui, certo? Pronto, vai vencer aqui, beleza. Então a gente vai usar aqui o dólar futuro de F24, vamos utilizar o DI futuro de F24, manter os dois aqui com o mesmo vencimento, e um cara chamado dólar cupom limpo, a gente acaba vendo quando a gente vai ver casado, né? Vai ver a parte do casado, do desconto do spot pela Social, né? Então a gente acaba caindo aqui no dólar cupom limpo. Então, onde que eu acho aqui o dólar cupom limpo? Vou começar pelo mais complicado. O dólar cupom limpo, a gente vai achar aqui, ó, indicadores financeiros, ó. A gente vem aqui o dólar cupom limpo. Esse dólar cupom limpo é o dólar que ele neta, né, por não arbitragem, quem? O spot, desculpa, o casado, né, ele vai netar. Então, como que você chega nesse cara aqui? É meio enrolado. Como você chega nesse cara aqui? Você vai pegar o dólar futuro, né, do primeiro vencimento, você desconta o casado, daí você chega aqui no dólar cupom limpo. Então esse cara aqui, ele sai por arbitragem entre o primeiro dólar futuro e o casado. A B3 solta ele pra gente. Bom, então vamos usar esse cara aqui, certo? Então a gente vai lá usar esse cara aqui. Então esse cara aqui já está aqui. Aí o dólar futuro, eu busquei lá nos ajustes do pregão, né? Então eu fui lá aqui na B3, cadê os ajustes do pregão aqui? Aí já fui parar em euro aqui, cadê o... Aqui, ó. Dólar futuro, eu busquei esse cara aqui. Cadê? 4,92680. Vamos ver aqui. 4,92680, que tá? Eu dividi por 1000, né? Beleza. Aí eu peguei o DI futuro aqui também. Então, se a gente for lá no DI futuro, vamos lá. Vamos ser para cima ou para baixo, cara? Assim, aqui, ó. Aí eu dei futuro aqui de F24, 98, 843, 28. Vamos lá, 98, 843, 28. Tá todo mundo aqui, certo? Esses caras novos que a gente vai usar aqui, já pegamos todos. Então, como que a gente faz, né, para chegar nesse cupom? Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Aqui a gente chegou no FRC, certo? Que é uma taxa a termo. Agora a gente vai chegar onde? No cupom cambial limpo. Qual a diferença de uma curva?
ou de taxas do cupom cambial limpo para o FRC. Esse cara aqui é à vista, ele sai de zero, e esse cara aqui, ele é a termo, ele sai do futuro. Então, vamos lá. Como que a gente faz para chegar nesse cara aqui? A gente tem uma formulinha, né, que é o cupom limpo, ele vai ser igual. Por que a gente sabe? A gente sabe que o cupom limpo é a taxa de juros no Brasil em dólar, certo? Então, se eu pegar o DI futuro, se eu pegar aqui o DI futuro e dividir ele pela variação cambial, eu saio com uma versão do DI futuro, vamos dizer, em dólares. Né? Então, variação cambial de quem? Aqui do dólar futuro, para o mesmo vencimento do DI futuro aqui, que divide aqui pelo spot. Ah, e se fosse o cupom sujo? Aí eu ia usar quem? Aqui a PTAX de T-1. Então, se eu pegar o DI e dividir aqui pelo dólar futuro, que divide aqui pelo spot, né, pela essa variação cambial, eu chego no cupom limpo. Então, se eu pegar o DI e dividir por dois caras aqui, né, que por essa variação cambial que tem o dólar futuro que sai de zero, então eu estou pegando, né, um cara aqui que sai de zero e esse cara que também sai de zero, eu saio com a taxa de cupom limpo aqui que sai de zero também. Né? Então, diferença desse cupom limpo, então, para o cálculo do FRC, o cupom limpo ele sai de zero, ele é à vista, e o FRC ele não sai de zero, ele sai do futuro, então ele é a termo. Então, se eu pegar aqui, ó lá, DI futuro, DI futuro aqui, ó, 1 mais, eu peguei aqui 1 mais a taxa, elevado aqui a 26, né, que é dias úteis, certo? Dividido por 252, que é o que eu quero sobre o que eu tenho, né? Aí está o fator aqui, aí variação cambial, quem que é? Dólar futuro, dividido pelo dólar cupom limpo, né? Aquela versão do spot lá, né? Cupom limpo. Divido um pelo outro, saio com a variação cambial aqui, aí eu pego aqui, as galinhas de Angola, galinha de Angola participando aqui. Aí eu chego aqui, né, eu divido esse cara aqui por esse cara aqui, certo? O fator de DI futuro pelo fator da variação cambial. Aí eu multiplico, eu só ajusto pelo que eu quero, né? Eu multiplico por 360, divido aqui, né, pelos dias que eu quero, certo? Eu quero aqui 40 dias, né? Aqui então fica 360 por 40 vezes 100. Aí aqui eu não chego com o FRC, aqui eu chego com o cupom cambial limpo. Então tá aqui o cupom cambial limpo, 6,9829. Agora você consegue comparar esse cara aqui com esse cara. Cadê nossas taxas? Aqui, ó. 40 dias aqui. 40, 40. Agora tá lá os dois maçã com maçã, né? Para não ter problema. Então, só para fechar, então prestar atenção, gente, quando vocês estão trabalhando com FRC, né, essa taxa aqui, lembrando, ela é a termo. Né? O cupom cambial é o que? É a versão do FRC, só que à vista. Essa taxa aqui é uma taxa à vista.